Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui com o Murilo Andrade, que é presidente da Junior Achievement aqui em Goiás e também é CEO da Adão Imóveis. E, novamente, a gente quer trazer histórias e encontros. E nessa possibilidade desse encontro virtual com a história do empresariado aqui em Goiás. Murilo, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conversando conosco hoje. E o objetivo do nosso canal é conhecer mais do empresariado, pessoas que fizeram e fazem história na economia do nosso estado. E eu gostaria de conhecer um pouquinho você, e quem está nos assistindo, gostaríamos de conhecer um pouquinho você. Fala um pouquinho de você e do seu negócio e da sua história no seu negócio. Tá bom. Eu faço parte de uma segunda geração, uma primeira geração que fundou o negócio no ramo imobiliário, na área de vendas. Então a Adão é uma empresa de comercialização e desenvolvimento de produtos imobiliários. E também tem uma área na área de construção e incorporação, que é a Souza Andrade. Esse é meu grupo familiar. Aos 16 fui estudar em São Paulo, com a opção de não necessariamente ocupar o cargo FDD, filho do dono. Aqui em Goiânia fala filho do dono. E eu fui ter opção, advogado, promotor, enfim, que fosse na área do direito. Me formei lá, passei na OAB lá e voltei para Goiânia. Antes de voltar, antes de tomar a decisão, eu testei várias opções. Então eu fui para o direito civil, vi que eu não queria aquilo, para o direito imobiliário, menos ainda, até que eu me encontrei numa multinacional no departamento jurídico, a Oracle, banco de dados e software. Ali eu tomei uma decisão muito clara, falei assim, olha, estava tudo certo, tudo bem, a empresa crescendo, gigantesca, eu também, minha namorada na época, atual esposa, também bem em São Paulo, volto ou não volto? Decidi voltar, aí fui ser corretor em São Paulo, numa grande empresa, fiquei lá 1 ano e meio como corretor, para pegar know-how e voltar. A decisão de voltar estava tomada. Voltei em 2007, depois de passar no AB, e assumi a empresa ali, realmente na área de vendas, como gestor de vendas, fazendo de tudo, aprendendo do básico, da limpeza ao financeiro, enfim, mas no começo muito focado na área de vendas. E aí é aquela história de que a primeira geração deu autonomia, a segunda geração soube pegar, os resultados foram vindo, foram acontecendo, mais autonomia, novos negócios, expandindo, novas empresas, e assim foi. Até que a gente ocupava aí, a gente vendia 130 por ano, milhões, a gente vendeu ano passado 700. Hoje a gente é entre as 5 maiores empresas do Brasil de vendas. E aí é a razão dessa mistura dessas gerações. Hoje eu sou pai de 2 filhos, o Gabriel e o Rafael, um de 7 meses e um de 3 anos e meio. Lindos, obviamente. Isso me realiza profundamente. Basicamente essa é a minha história. Em São Paulo, já com 16 anos, a primeira coisa que eu fiz na faculdade foi: cadê o projeto voluntário da faculdade? Cadê o projeto social da faculdade? Isso sempre eu tive comigo, essa vontade de transformar, ajudar a vida das pessoas, a mudar. Isso sempre foi espontâneo, não sei de onde veio. E comecei a procurar lá, logo encontrei um projeto super legal, que era da faculdade, a gente transformou em ONG, chamava-se Beabá do Cidadão, que ajudava jovens da periferia de São Paulo a aprender direitos e garantias fundamentais para transformar a vida deles. Então, faltava uma creche, faltava uma biblioteca, faltava transporte, quais os meios jurídicos naquele bairro, para aqueles jovens, eram jovens do ensino médio, o que eles podiam fazer para mudar a vida deles. Então a gente ensinava as metodologias jurídicas, os métodos jurídicos, as ferramentas para eles mudarem a vida deles. E foi assim durante 5 anos, toda semana, às terças, aos sábados, a maioria deles, voluntariando para ajudar aqueles jovens. Então o trabalho é fantástico, até hoje existe. A Beabá do Cidadão é um orgulho ter feito parte, eles cresceram, estão super bem. E assim foi a minha história até vir para Goiânia. Bacana. E vamos de coisas que você falou. Como é que foi falando de empreendedorismo, estamos no canal que é da Casa dos Empreendedores aqui em Goiás, que é a CIEG. O que foi essa mosquinha que te picou e falou: não, vou sair de uma multinacional, vou sair dos grandes centros, até porque se pensa, poxa, estou em São Paulo, na Oracle. Que mosquinha que te picou, assim, para você resolver voltar para o Goiás, como a gente diz, trabalhar na empresa do pai? Assumir todos os riscos, Assumir todos os riscos. De uma empresa familiar. Os riscos da empresa e da família, exato, exato. São bem misturados. Exato. Olha, eu posso dizer
que esse sonho de realizar grandes coisas, de impactar diretamente a vida das pessoas, de ajudá-las a transformar a vida delas, para mim isso foi um pilar muito forte. O outro pilar muito forte é o pai, né? O pai falar, olha, você, mais do que ele falar, você sentir que ele precisa e gostaria de ter sua ajuda, de que ele teria prazer e orgulho em estar junto com você. E a mesma coisa vale para mim. Então, quando você é muito jovem, eu tinha na época 22 anos, você não tem isso tão claro quanto eu tenho hoje, mas certamente essa minha admiração pela história do meu pai, aquele senso de gratidão também por tudo que ele me proporcionou, unido com aquela vontade de transformar e fazer grandes coisas, foi o clique, assim. Então, tudo na minha vida é muito bem conversado, conversei também com a minha esposa, e, enfim, tem um pouco aí de Deus também na história, né? Ele define os caminhos também. E área comercial, gente, eu tive a oportunidade de prestar um serviço junto com o Murilo, na empresa dele, e ele me chamou para fazer uma palestra motivacional para os corretores. Mas a hora que ele entrou, falando da estrutura da empresa e dos ganhos que esses corretores iam ter, eu falei assim, Murilo, você me pagou à toa, porque o grande motivador aqui é você. Então eu queria entender isso, vindo do direito, essa veia comercial, por quê? Dentro de tudo lá dentro da empresa, por que você foi para o comercial? Eu comecei na área comercial, né? A questão toda é o propósito. Por que eu faço o que eu faço, né? Então, meu propósito de vida é ajudar as pessoas a baterem suas metas e serem mais felizes. Então, o trabalho tem que fazer sentido, seja ele qual for. Pode ser de limpeza, pode ser de venda, pode ser de construção, pode ver da área de gestão de pessoas. Pelo propósito que se faz as coisas, né? Se acorda todo dia cedo por isso, né? A serviço disso. E a empresa imobiliária, que é a oportunidade que eu tinha à época e mais precisava de alavancagem, era aquela oportunidade. Então, a escolha foi por isso. Então, o sentido de fazer as coisas, não fazer as coisas pelo meio, né? Halfway, fazer elas por inteiro. Isso acho que é a grande coisa que começou na área comercial e depois diretor executivo e aí vice-presidente, até ocupar o cargo de CEO, tomando conta de todas as áreas da empresa, né? Então, por que área comercial? Que é a oportunidade que tinha na época e é a área que põe dinheiro em todas as empresas, né? É onde é a receita e tal. É o que faz o carro andar, né? Exato. Exatamente. Aí você veio, né, deu a sua cara na empresa, isso foi tranquilo? Você falou, a primeira geração deu autonomia e a segunda soube captar e honrar essa autonomia. Isso. Como é que foi esse processo? Foi uma mistura de uma sucessão familiar com uma sucessão profissional? Como é que as coisas funcionam lá? Olha, a peculiaridade da nossa família são duas. Basicamente, os outros, a segunda geração não tinha ninguém à época querendo participar do negócio, então eu fiquei sozinho da segunda geração participando dos negócios. E a segunda peculiaridade é que a primeira geração, que é meu pai, ele tinha... eu falo do meu pai porque tem minha tia, tem minha mãe, mas ele era o cabeça da operação. Ele encontrou um outro negócio que ele precisava muito da demanda dele, presença dele, que era o lado da incorporação e construção. Então a gente, nos primeiros 2, 3 anos, ele sentiu um pouco os resultados, se viriam, se não viriam, o que eu conseguia entregar, qual o potencial de crescimento que eu conseguiria entregar junto com o time, né? Quem realmente faziam as coisas. Percebeu que estava tudo indo bem e que ele tinha uma grande oportunidade também na área de construção e incorporação. Então a gente combinou isso, olha, você vai ficar mais de cá, eu mais de cá, são negócios distintos, uma indústria de prestação de serviço e as coisas vão bem assim. E depois essa combinação fluiu. Isso permitiu que duas forças empreendessem de forma distinta, então escala o resultado e também diminuir os atritos naturais, né? Óbvio que existem atritos dos dois lados, mas acho que foi essas duas peculiaridades, a segunda, a família, ele tem outro negócio e, claro, ter me preparado em São Paulo, né? Mesmo estando lá em outras empresas, antes de tomar a decisão de voltar, esse radar sempre teve. Quando eu fui para o direito imobiliário era para saber se eu queria aquilo. Quando eu fui para o direito civil, idem. Quando eu fui para a Oracle, era para ver as áreas de uma multinacional, como é que supply chain, né, o RH, enfim, como é que essas coisas se conectam. Então, esse olhar sempre esteve presente, até a decisão.
Então, na verdade, não foi nem a moça que picou, já estava no DNA, né? A perguntinha. Usou as outras experiências já com esse foco nesse processo. Mas ciente de que eu podia ficar. Meu pai, se você perguntar para ele a minha história, ele vai dizer, olha, eu tinha certeza que você não voltava. Eu tenho certeza que você não voltava. Pelo estilo, eu adorava São Paulo, né? Por tudo que tem lá. A história contada de outro ângulo era essa, mas o que eu recomendo para a segunda geração? Crie um caminho seu real. Real. Não é aquela história de que meu pai pediu para o meu tio para eu trabalhar na empresa dele. Não, é diferente. É mandar currículo pela internet, fazer uma seleção, ser testado e comprovado. E criar um caminho real. Isso é muito difícil, é praticamente um sonho para uma segunda geração que tem toda a estrutura, que tem as oportunidades, enfim. Esse para mim é a questão número 1. Uma das entrevistas que a gente teve aqui no canal foi da Shirley, da Belcar, e ela falando, né, para a segunda geração, não são os filhos dela, são os filhos do sócio, e falou assim, olha, eu comi marmita, você não comeu, então tipo assim, respeita a minha história e construa a sua história aqui. Isso. E muito interessante isso, das segundas gerações que eu ando conversando, tem muito isso de você criar um lugar, porque antes você, no modelo de negócio, numa época que as coisas eram muito mais tradicionais, né, só tinha um caminho a seguir, era uma competição pelo espaço. Isso. E hoje você não precisa competir pelo espaço porque você tem estruturas mais flexíveis que permitem você criar ou novos negócios e criar um grupo ou negócios dentro de um mesmo empreendimento para que haja espaço para todas as pessoas, né? Construírem seu caminho. Exato. A questão é, você tem que sobreviver e estar feliz com o seu salário, com a sua vida fora da empresa familiar. Se isso não for realidade para você, você não tem opção real. Se você ganhar o triplo na empresa familiar do que você ganharia no mercado, isso não é real. Né? Se você não puder ser mandado embora pelo seu pai, isso não é real. Né? Então, quando eu falo um caminho real, é isso. E se você não for referência, né? Porque eu também sou sou como você, nasci empreendedora, né? Aí no DNA, e a gente sabe disso, assim, é mais importante até do que a primeira geração dar espaço, é a segunda conquistar esse espaço e saber qual que é o espaço dela. E esse nível de profissionalismo, né? Porque senão você não se torna referência. E esse é o ponto que a gente vai falar agora, sobre liderança. Nossa TV, ela aborda basicamente 3 temas: negócios, carreira e liderança. E se você não é referência, você não consegue ser um bom líder. E você começou num segmento que, até por uma questão de vínculo trabalhista, né, o corretor ele não é o funcionário, e como engajar, assim, eu acho que você, como eu dei o depoimento agora, acho que você é um líder que engaja, que motiva muito. O que você diria para os líderes que estão nos assistindo sobre isso? Exemplo. É o termo em inglês walk the talk, né? Anda igual você fala. As pessoas não te seguem pelo que você fala, zero. É só pelo que você faz. Então, você tem que viver aquilo que você está dizendo. Se eu pudesse dizer como é que você engaja as pessoas, é só pelo exemplo. É só. Então, exemplo bom, exemplo ruim, fazer o certo e o errado, as pessoas vão fazer igual você faz. E você é o sarrafo para elas, né? Você é o sarrafo para elas. Então, se você está mal, a empresa está mal. Se você está desfocado, a empresa está desfocada. Ou seja, é sempre o exemplo que você dá. Então, às vezes que eu perdi o equilíbrio na vida pessoal, a empresa desequilibrou. As oportunidades que eu perdi o foco, a empresa perdeu o foco. Claro que isso não é diretamente, isso tem um ciclo para fazer. Então, as pessoas te seguem por isso, porque o que você acredita, né? O seu porquê, qual o seu porquê. E isso dito de maneira, quando você tem isso claro, diz isso claro e transforma isso em políticas, em práticas, as pessoas te seguem. Os critérios são claros, né? Os critérios de acesso, de crescimento, as oportunidades não são
não são pessoais, as relações são menos pessoalizadas. Então. E se eu pudesse dar uma dica, é isso, assim, olha o teu exemplo. É muito difícil olhar no espelho, né, e querer ser melhor o tempo inteiro, para que você seja sempre o sarrafo das pessoas mais alto. Então, sem dúvida é isso. Assim, meu aprendizado é que tudo que eu falei foi legal pra caramba, mas a turma olhou o que eu vi, o que eu fiz. E você levou essa sua capacidade de liderança, você levou para o voluntariado corporativo. Conta um pouco da sua história, conta um pouco mais sobre a Junior, da sua visão. Marisa falou muito sobre a Junior e foi super bacana a nossa entrevista, mas também fale um pouco da sua visão, né? Ela é uma executiva da Junior, você é um empresário voluntário que assumiu essa responsabilidade de presidir a entidade aqui em Goiás. Por quê? E como você faz e por que isso é importante primeiro para você, depois como você conseguiu levar isso para dentro da sua empresa, para incentivar os seus líderes a serem voluntários também. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Em São Paulo eu me aprofundei muito no terceiro setor, muito. Eu trabalhei efetivamente em 3 ONGs diferentes. Uma chamava Voto Consciente, ainda existe, para criar métricas e indicadores para avaliação de deputados e vereadores. O Beabá do Cidadão, já falei. E no Eleni, que era uma ONG que ensinava a aprender, né? Como aprender a aprender. Estou falando de 2002. Vivendo nesse terceiro setor, a gente começa a sonhar com coisas que sejam possíveis. E aquilo que você não quer no terceiro setor é aquilo que você quer dele. O que eu não queria no terceiro setor? A lentidão, a super reflexão, os mega questionamentos, a falta de clareza de resultado. Isso eu não queria. Do outro lado, eu queria gente que quisesse realmente transformar o mundo, mudar o mundo e fazer isso de forma concreta, prática. E entendendo a clareza de recurso, de gente, financeiro e humano, qual que é o impacto na vida das pessoas. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu tentei por minha conta própria montar o Cidadão, que era, né, Cidade, Adão, a minha própria ONG, tinha missão, visão e valores. Tentei por várias vezes engajar o pessoal da empresa a fazer. Não é o famoso core business, não é o que você faz de melhor. Então eu fui atrás de novas organizações. E eu contei na Junior exatamente aquela fusão. Primeiro, uma união de gente muito do bem. É uma união de gente que põe dinheiro e põe suor para fazer. Eu encontrei a chance primeiro de ser voluntário, que é minha paixão, educar e transformar a vida das pessoas e ajudar elas e ver aquilo acontecer ao vivo e a cores. Aquele jovenzinho que entra lá, né, silencioso e sai dando palestra e sai mudando a vida da família, sai impactando a mãe, e a mãe vem e te agradece, fala obrigado, você mudou a vida do meu filho. Você vê aquilo ao vivo, essa é a minha paixão. Então eu vi uma união de empresários com esse mesmo objetivo. E do outro lado, com indicadores, com métricas, com performance, Então, uma outra coisa que me chamou muita atenção na Junior é o fato de estar na linha de ensinar a pescar e não dar o peixe. A linha do assistencialismo é muito bacana, é importante, mas minha paixão é essa transformação de educar, aprender e multiplicar. Essa é a minha paixão. Então, a Junior é isso. É você viver isso o ano inteiro, com 10 mil jovens por ano, com 160 mil jovens em 16 anos. E quem faz isso? É gente que está trabalhando duro. É gente que está nas empresas. E falta espaço para esse assunto na mesa de bar, do almoço de domingo, com os amigos. O assunto é tão superficial hoje em dia. Você poder falar de coisa tão irrelevante e ajudar voluntariamente as pessoas. Então, quando eu olho que por ano são entre 600 e 700 executivos que vão para a sala de aula, isso brilha meu olho. E eu, na verdade, gostaria de estar fazendo até hoje isso. Então eu fui catapultado para a diretoria, que é uma área tão importante quanto, mas não é necessariamente minha paixão. Minha paixão é estar na sala de aula e tal. Então o que é a Junior? A Junior é isso. É um orçamento claro, é auditado e vai lá, quem está na sala de aula, vê a molecada, transformar e agradecer. E muito provavelmente a maioria delas nunca teria visto aquilo na vida inteira. Teria passado em branco, falando de coisas superficiais, vivendo uma vida dura, às vezes na relação familiar, pouca gente querendo ajudar, mais gente querendo puxar para trás. A gente vai lá e dá um empurrão na vida deles, cara. Parece mágico,
Mas é a Júnior. E o voluntariado corporativo, todo tipo de voluntariado, mas o corporativo, que é onde eu também me encaixo, né? Tive aí 15 anos como head nessa área de voluntariado corporativo ligado à gestão de pessoas. Eu sempre digo que, quando me perguntam por que fazer isso, eu digo que o voluntariado é uma conta que não fecha, porque você gasta seu tempo, né? Mas você vai lá para ensinar, mas na verdade você está ganhando tempo, você está ganhando aprendizagem. E o voluntariado, quando me perguntam, né, nessa área de RH, por que as empresas gostam de executivos que fazem voluntariado, né? Hoje, cada vez mais, você ter uma pessoa que faz voluntariado acaba desempatando muitos processos seletivos, né? E por que você acha isso? Como é que você vê os executivos da sua empresa que praticam voluntariado corporativo? Por que eles são, se eles são diferentes e como eles são diferentes e como eles agregam no negócio? Eu comecei a ver isso aos 16 anos, quando eu mandei meu primeiro currículo. Eu tinha lá tudo igual, né? Inglês, boa escola, boa faculdade e embaixo voluntariado. O meu telefone não parava de tocar para vaga de estágio, né? Pô, todo mundo que me perguntava daquilo, eu falei, isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom. Dentro da empresa, eu olho com o mesmo olhar, assim, eu converso mais com essas pessoas, eu pergunto mais para elas, eu vejo que elas fazem um trabalho com mais sentido, com mais prazer, aquele trabalho que nunca é para chegar lá, é para viver o presente, é para cultivar o que está sendo vivido. Então, te dizer que elas têm resultados muito maiores que os outros, eu não posso afirmar isso estatisticamente. Eu posso dizer que elas têm bons resultados, né, na média, então, mas que eu posso afirmar que eles fazem um trabalho com mais sentido. Ou seja, se eles morrerem hoje, eles vão ter vivido com mais sentido e ter valido a pena mais tudo aquilo que eles fizeram. E contribui com um bom clima da organização, né? Porque você vê, o voluntário, ele traz a competência que a gente está colocando como a principal competência, né, desse mundo 4.0, né, das empresas 4.0, que é a empatia corporativa, que é a capacidade de você não só se colocar no lugar do outro, mas conseguir perceber o que o outro espera de você como Sim. líder, como colega, né, e essa capacidade de ouvir e de ser ouvido. E o cara que pratica o voluntariado, ele é uma pessoa que se doa, e ao se doar, você está se colocando naquele lugar, você está ouvindo aquela demanda e você convive com realidades que não são só aquela ali do seu umbigo, da sua empresa ou da sua família. Então, isso é extremamente relevante para a formação dos profissionais realmente do futuro, né? Do presente. É basicamente, né? Um MBA de gestão de pessoas, na prática. Isso que você falou, vai cuidar de gente. Vai cuidar de gente. Aí ele faz de graça, imagina pago. Exatamente, exatamente. E hoje, uma das coisas que mais impactam nas organizações, estou estudando muito sobre esse tema, que é a liderança tóxica. E uma pessoa que pratica o voluntariado, dificilmente ela vai ser um líder tóxico. Sim. Um líder que não ouve, um líder que não tem parâmetros, um líder que não tem valores, né? E um líder que não ouve e não respeita as pessoas. Sim. Então, eu sou também uma entusiasta. Fico muito feliz de ter você aqui. Eu, como goiana, como empreendedora, como filha de empresária, é muito bom ouvir. E estou muito feliz mesmo de poder marcar com vocês, puxar a língua de vocês, né? Porque o empresário que está ali não é pavão, ele não quer aparecer. Então ele vem aqui para conversar com a gente, porque eu insisto e porque eu puxo a língua de vocês, porque é extremamente relevante a gente poder compartilhar histórias. E se a gente quer realmente impactar, a gente precisa ir para o digital para impactar o pessoal. Te agradeço muito, se despeça, fale qualquer coisa para a gente, para o nosso pessoal que está nos ouvindo. Parabéns, em primeiro lugar, pela iniciativa. As boas iniciativas são muito bem-vindas, né? Então parabéns pela coragem, pelo empreendedorismo de estar trazendo assuntos assim. Eu falo assim, ao invés de um vídeo no Facebook de, sei lá, 3 minutos, que você vai ver lá 0 conteúdo, você pode ver 5 desses vídeos.
E você pode ver uns 3 desse e 2 como o conteúdo que você tem produzido, que é né, para crescimento, para desenvolvimento. Então, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado pela oportunidade. Acho que mostrar a Junior para as pessoas é muito importante. Então, tudo, porque o trabalho, o resultado é muito impactante. Os jovens são realmente transformados. Parece piegas, mas é exatamente isso que acontece. Então, vamos seguir na luta, que esses juntos seremos mais fortes e faremos um mundo cada vez melhor para os nossos filhos. Gente, que bacana esse bate-papo. Nossa, muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando isso com vocês. E a gente encerra o nosso mês de julho, onde a gente focou muito a questão do voluntariado corporativo, mas a gente vai estar sempre falando disso. Em agosto a gente tem aí outros empresários para conversar conosco. Muito obrigada pela audiência e até mais.